Se você pudesse fazer uma pergunta a alguma pessoa que já não está mais entre nós, o que você perguntaria? Essa pode parecer uma questão impossível, mas aí você estaria se esquecendo de um curioso instrumento com esse propósito: o tabuleiro Ouija. Eu já contei muitas histórias envolvendo esse instrumento, sendo que muitas são famosas e até se tornaram filmes. Só que hoje eu quero fazer diferente. Nesta Sexta do Medo, eu vou te contar algumas histórias sobre o tabuleiro Ouija, que tem como protagonistas pessoas anônimas. Que tal começarmos com uma um pouco mais, digamos, tranquila? Um rapaz disse que tinha entre 12 e 13 anos quando passou a noite brincando com esse instrumento polêmico. Estava ele, um amigo e irmã do menino, todos se divertindo sem saber o real perigo que o cercavam. E um detalhe: os três estavam no porão da casa. O lugar perfeito, você não acha? No início, apenas algumas palavras aleatórias apareceram no tabuleiro. Nada muito assustador. Mas foi então que começaram as mensagens estranhas. Primeiro, o tabuleiro soletrou a frase: "Posso ver você pela janela." Um pouco assustadora, mas uma afirmação difícil, já que as crianças estavam na parte mais alta da casa. Em seguida, o tabuleiro entregou mais uma frase: "Posso ver vocês através dos olhos dele." Bom, se fosse eu, já imaginaria que uma das pessoas no cômodo estava possuída ou coisa parecida. Mas os jovens continuaram para tentar entender um pouco mais do que estava acontecendo. Eles fizeram mais perguntas ao tabuleiro e receberam como resposta: "Estou embaixo do carro." Mas que carro? Você me questiona. Bom, acontece que o porão tinha uma única janela, que era possível ver o quintal, o estacionamento da casa e um pequeno bosque ao fundo. Se a coisa estivesse embaixo do carro, então só poderia ser na garagem. Depois de discutir um pouco sobre ir ou não até o carro investigar, os três criaram coragem para descer e dar uma olhada. Com uma lanterna na mão, uma das crianças se agachou para espiar o que tinha debaixo e viu um enorme gato. Poderia ser só uma coincidência, mas o bichano saiu correndo e foi em direção ao rosto do menino. Por pouco ele não se machucou. Os três correram de volta para dentro da casa e, quase como uma terrível brincadeira, as luzes começaram a piscar freneticamente. E assim ficaram durante vários minutos. Naquele dia, os três amigos esconderam o tabuleiro no porão e nunca mais tentaram a sorte. Bom, eu já te aviso que a partir de agora as coisas vão começar a esquentar. Um pouquinho mais. Depois que um rapaz perdeu um amigo em um desastre de avião, ele e a namorada decidiram usar o tabuleiro Ouija para, digamos, se aventurar pelo além. Só que o medo impediu que a aventura dos dois durasse muito tempo. A garota estava apavorada com a situação. E quando os dois passaram a sentir uma estranha presença no cômodo, ambos acharam melhor guardar o tabuleiro. Só que antes disso,
eles resolveram fazer uma última pergunta a respeito do amigo falecido. Foi nesse momento que o ponteiro do Ouija começou a se movimentar rapidamente de um lado para o outro, soletrando palavras complicadas de se entender. Quase que imediatamente, o rapaz e a moça guardaram o tabuleiro e foram dormir. O problema é que eles não estavam seguros nem mesmo nos sonhos. Mais ou menos 1 hora depois de caírem no sono, a garota sonhou com o próprio quarto. E bem no canto do cômodo, estava uma espécie de esqueleto parado. Imóvel, observando o casal. Quando os dois trocaram os olhares, o esqueleto correu em direção a ela e começou a gritar loucamente. A boca grande e esquelética estava tão próxima do rosto da moça que até parecia real. Foi então que ela acordou, em um salto, e chamou o namorado. Os dois decidiram que jogariam o tabuleiro Ouija fora naquela mesma noite. O que eles não esperavam era que o objeto simplesmente havia desaparecido. Ele nunca foi encontrado e nem sequer visto. E não se engane com essas histórias, né? Não são apenas amigos e namorados que usam o tabuleiro para se divertir. Se é que podemos chamar essas ocasiões de diversão, não é? O próximo caso que eu vou te contar envolve uma mãe e seus filhos pequenos. A mulher perguntou aos dois se queriam brincar com o objeto. E como eles não sabiam do perigo que poderiam enfrentar, resolveram aceitar sem pensar 2 vezes. No início, até que tudo foi bem engraçado e parecia realmente que alguém ou alguma força estava movimentando o ponteiro de um lado para o outro, coisas assim. As palavras cocô, cachorro e traseiro acabaram soletradas, o que fez a família cair na gargalhada. Tudo muito engraçado. Só que a mãe queria levar a brincadeira um pouco mais a sério e disse para os filhos que eles tentariam entrar em contato com o espírito de uma pessoa. Coincidentemente, um amigo da mulher havia desaparecido 2 meses antes. Então, por que não tentar encontrar pistas sobre ele? E lá foi a mãe. Primeiro ela perguntou com quem os 3 estavam conversando. E a resposta foi justamente o nome do amigo desaparecido, George. Poderia ser uma coincidência, não é? Não. Só que o restante da história, meu amigo, vai te provar que talvez coincidências não existam. Ao questionar se o tal do Jorge era seu amigo, a mulher viu o indicador do tabuleiro responder afirmativamente. A garotinha disse que viu sua mãe ficar visivelmente triste com a resposta. Afinal, se era o espírito de George quem estava respondendo as perguntas, então não havia mais esperança de que ele pudesse ser encontrado vivo. Para entender melhor, a mulher perguntou onde ele estava e recebeu como resposta: em um lago. Nada de sobrenatural aconteceu com a família naquele dia. A mãe só foi dormir com um certo aperto no peito, como se seu pior pesadelo tivesse se tornado realidade. Ainda assim, no dia seguinte, ela acordou razoavelmente bem, despreocupada
pensando que o episódio da noite anterior não tinha passado de um jogo bobo. Foi então que 2 semanas depois, o corpo do George foi encontrado. E adivinha onde? No lago. Não se sabe exatamente como aconteceu, mas acredita-se que o homem tenha caído e, por não saber nadar, acabou morrendo afogado. Um final trágico, não há dúvidas. Mas um final menos assustador do que a história de um homem de 30 anos chamado Vince. Assim como os outros personagens dos outros casos, ele usou o tabuleiro Ouija para passar o tempo. Ao lado de alguns amigos, Vince foi até o porão da sua casa e começou a fazer perguntas ao objeto. Logo depois da primeira, as luzes do cômodo já começaram a piscar. O ambiente ficou frio. E o ponteiro começou a formar palavras. Ao que parece, o espírito que estava no lugar era russo e havia sido assassinado anos antes. Por mais que fossem respostas tensas, o grupo de amigos não se importou muito e desceu para a cozinha para fazer um lanche. O problema é que eles esqueceram de guardar o tabuleiro quando saíram do porão. E parece que isso não é muito recomendado, quando se mexe com esse instrumento. Uma vez que o grupo voltou ao cômodo, todos perceberam que vários objetos estavam fora do lugar. A luz estava mais fraca. E a atmosfera era densa, quase palpável. Fora isso, o tabuleiro estava parado no chão exatamente como eles tinham deixado. Ao menos, era o que todos imaginaram. Assim que deram uma olhada em um grande espelho que ficava em uma das paredes do porão, foi possível ver que o indicador do tabuleiro estava mexendo rapidamente através das letras, formando impossíveis palavras de se compreender. E, enquanto isso, fora do reflexo, o instrumento continuava imóvel. Aquilo assustou tanto o grupo de amigos que eles acharam melhor enterrar o tabuleiro e nunca mais falar no assunto. O que eu posso te dizer, meu caro, é que essas foram apenas 4 histórias envolvendo esse enigmático instrumento. Mas existem muitas outras por aí, hein? Gostaria de conhecer? Quem sabe eu não volto para contar mais algumas. Mas eu te peço que fique calmo. Calmo. Não use o Ouija sozinho. Você pode se arrepender. Cuidado.